Olá, bem-vindos às entrevistas da Renascença aos líderes partidários a propósito das eleições autárquicas de 26 de setembro. Hoje entrevistamos Coutrinho Figueiredo, o líder da Iniciativa Liberal. Esta é praticamente a estreia da Iniciativa Liberal em eleições autárquicas. Ao todo são 46 candidaturas próprias, 6 coligações e um movimento independente, o movimento liderado por Rui Moreira no Porto. Qual é a sua expectativa de resultados para estas autárquicas? Primeiro de tudo, Eunice, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui na Renascença mais uma vez. E nós costumamos dizer, eu espero eu com alguma graça, que estas são as primeiras eleições autárquicas a que concorremos, mas também é a última vez que vamos para dizer que é a primeira vez que vamos a umas eleições, porque isto completa um ciclo em que fomos a eleições, todas elas, europeias, legislativas, regionais, presidenciais, pela primeira vez. E, portanto, é uma espécie de momento de ciclo de passagem de um partido que ainda não fez 4 anos e que nestes menos de 4 anos já teve a oportunidade de se estrear em todos esses modelos. E não houve referendos marcados em Portugal neste entretanto, daí não nos podemos estrear, mas tudo o que são eleições previstas nas diversas legislações eleitorais, estreamos de facto em todas, e isso será verdade a partir de 26 de setembro. Como Mas que pela completa parte, um ciclo de implantação? eu acho que sim, eu acho que é importante para um partido ter referências relativamente à sua força eleitoral, até à sua força organizacional, de forma a que quando volte a disputar essas eleições tenha um termo de referência, que é exatamente, agora respondendo à sua pergunta, aquilo que não temos no caso das autárquicas. Não temos referência daquilo que o partido pode valer em muitos dos concelhos em que nos estamos a candidatar, porque as eleições autárquicas têm as suas características muito próprias, as suas dinâmicas muito próprias, as personalidades dos candidatos contam mais do que noutras eleições, o fenómeno do voto útil também pode ser mais influente do que noutras eleições e, portanto, é difícil fazer traçar um objetivo quantitativo muito concreto. Mas não quero fugir à pergunta, porque isso faz parte da nossa gestão política, de ir a uma batalha eleitoral como esta e definir aquilo que pode ser ou não ser um bom resultado. E eu gostava, digo-lhe com toda a abertura, no dia 26 à noite, quando estiver a fazer o balanço dos resultados, de poder dizer que a nossa estreia em autárquicas foi melhor que a estreia do Bloco de Esquerda ou que a estreia do PAN, que são os dois partidos que estão no espectro político português e que não faziam parte, digamos, dos partidos originalmente fundadores da democracia a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, esses partidos concorreram com as mesmas dificuldades, enfim, embora o Bloco de Esquerda já fosse uma agregação de partidos que já existiam e já poderiam ter alguma estrutura que outros não teriam, mas que esses partidos tiveram uma implantação autárquica ou uma dificuldade de fazer política autárquica que será idêntica certamente àquela que nós temos. E até sempre foram vistos também como partidos mais urbanos, um bocadinho à semelhança da Iniciativa Liberal, e daí também que se possa fazer essa comparação. Também, embora eu estou em crer, não tenho contrafactual para confirmar aquilo que vou dizer agora, mas que qualquer partido que aparecesse, por definição, teria sempre que começar pelas zonas mais populosas do país, porque de outra maneira é muito difícil fazer a expansão nacional. Mas isso, pronto, depende da própria demografia e geografia do país e até acho que Portugal não seria uma exceção nesse sentido. Mas de facto é verdade, os partidos começam por se implantar num sítio onde há mais pessoas e vão fazendo a sua expansão nacional a partir daí. Devo só recordar que no caso do Bloco de Esquerda há um dado nas eleições autárquicas primeiras a que concorreram que distorce a comparação, que é o caso de Salvaterra de Magos, um caso que acabou por depois se tornar mais conhecido pelos piores motivos, mas que deu ao Bloco de Esquerda a única Câmara Municipal que até hoje teve e um conjunto de mandatos, quer na variação, quer em Assembleia Municipal, que tornaria essa comparação um bocadinho menos lícita. Mas esse fenómeno à parte, que acho que distorce, gostaria, como disse, de dizer no dia 26 de setembro que tivemos um melhor resultado, um melhor arranque nas autárquicas do que essas forças políticas. E o que é que foi mais difícil na organização destas eleições autárquicas? No fundo, concorrem a um sexto das câmaras. Qual foi o critério? Foi onde já tinham algum tipo de implantação? Tentaram ir a sítios onde ainda não estão? Como é que se É organizaram? verdade que vamos a um quinto dos concelhos, em termos numéricos, mas vamos praticamente a 2/3 do eleitorado.
Portanto, é população. uma influência que é bastante superior ao número de conselhos per si. E a nossa lógica foi sempre a mesma, que tem sido sempre a mesma nas várias eleições a que temos concorrido, que é encontrar protagonistas, candidatos, pessoas disponíveis para dar a cara e para dar o seu esforço e o melhor de si por ideias liberais. Portanto, a primeira e segunda e terceira consideração é que sejam pessoas de verdadeiro cariz liberal, porque a nossa luta, como já tenho dito várias vezes, é uma luta sobretudo por ideias, ideológica, cultural até se quiser, e portanto não faz sentido estar a propor candidatos e a apoiar candidatos só pelo facto de eles terem maior ou menor a possibilidade de ganhar. Isso para nós não é o critério principal. O critério principal é que possam espalhar as ideias liberais, agora ao nível local, dando às pessoas uma noção de que o liberalismo funciona à escala nacional, há exemplos múltiplos por todo o mundo que isso é assim, mas também funciona à escala local, e as pessoas que escolhemos para encabeçar essas listas devem ser capazes de fazer esse argumento. Em Lisboa falharam as conversações para um apoio a Carlos Moedas, e apresentaram primeiro um candidato, depois um segundo candidato. Porquê é que não foi possível o acordo com Carlos Moedas? Foi porque também quiseram usar estas autárquicas em Lisboa como uma oportunidade de afirmação, uma vez que, ao que me recordo, tiveram muito boas votações em algumas freguesias de Lisboa em legislativas, e isso pode ser um bom sinal. É verdade, a Iniciativa Liberal tem uma força eleitoral importante em Lisboa, mas aquilo que se chama negociações, na realidade, nunca chegaram a ser, no sentido de troca de objetivos e de intenções com outras candidaturas, foram conversas. E dessas conversas tornou-se claro que o engenheiro Carlos Moedas não teria a possibilidade de ser mais forte do que os aparelhos que se estavam a preparar para o apoiar, nomeadamente os do PSD e do CDS, que há mais tempo têm influência na Câmara de Lisboa e em várias das freguesias de Lisboa. E isso para nós era uma linha vermelha, ou seja, não é possível mudar a forma como, neste caso, uma cidade é gerida, sem mudar também a forma como a política nessa cidade é encarada e como são exercidos os poderes aos vários níveis. E a partir do momento em que os aparelhos estão mais preocupados com os cargos, com a posição nas listas, com as pequenas tricas internas do que com os verdadeiros problemas da cidade, isso para nós foi uma linha vermelha e, portanto, achámos que não compensava diluir a mensagem da Iniciativa Liberal numa frente eleitoral com 6 ou 7 partidos, não compensava, porque o nosso objetivo não é ter cargos, não é ter poder formal, é ter influência e capacidade de aplicar medidas mais liberais também ao nível autárquico. E, portanto, foi por isso, e na realidade, poucas semanas depois, isto veio-se a comprovar porque já havia dificuldades internas da campanha de Carlos Moedas, todas elas relacionadas com lutas de poderes, pequenas lutas de poderes, grandes lutas de poderes entre os vários partidos que compunham a lista. As escolhas dentro do CDS. A do CDS foi óbvia, mas mesmo dentro das várias secções do PSD em Lisboa houve atritos. E culminou com há poucas semanas este caso absolutamente lamentável de um pequeno partido da coligação que apoia Carlos Moedas ter imposto a exclusão de uma candidata dentro de uma lista de Carlos Moedas pelo simples facto de ter tido um problema de índole pessoal. Isso para nós como liberais choca-nos profundamente e dá-nos razão relativamente à leitura que fizemos de que um candidato com o qual nos sentíssemos confortáveis nunca deixaria que um problema pessoal afetasse uma decisão política. E sendo que se sentiam confortáveis com esse candidato e tendo em conta tudo isso que se passou, acha que ainda é possível uma vitória de Carlos Moedas e, se acontecer, a Iniciativa Liberal estará disponível para fazer uma maioria na Câmara se for necessário? Sim, já dissemos isso desde o início, mesmo na altura em que anunciámos a nossa decisão de não integrar essa frente eleitoral e ir sozinhos a eleições, deixámos claro que a nossa disponibilidade é sempre total para fazer vingar pontos de vista liberais, em que seja em contexto for e também no contexto da cidade de Lisboa. Outra coisa diferente é reconhecer que nas eleições autárquicas é o cabeça da força política mais votada que assume automaticamente o papel de Presidente da Câmara e, portanto, mesmo que haja maiorias que não apoiem o Presidente da Câmara, o facto é que o Presidente da Câmara continuará a ser o que é. Mas fizemos uma leitura também política daquilo que estávamos a tentar fazer, não só no sentido de acharmos vantajoso continuar a falar de ideias liberais,
com tanta efetividade quanto possível, mas também achamos que a nossa postura em campanha, e isso acho que já se tem notado, é uma postura capaz de retirar mais votos a Fernando Medina do que se estivéssemos integrados numa frente eleitoral. Portanto, no global, veremos na noite das eleições qual é a aritmética que daí sai, mas no global acho que fizemos um bom serviço à cidade de Lisboa a decidir isso sozinhos. Apesar de algumas polémicas em que o vosso candidato já, já se meteu, nomeadamente dizer que havia mais liberdade há 70 anos. Isso foi um tweet de há poucos dias e o Bruno Horta Soares retratou-se porque escolheu mal as palavras. Estava a tentar dar um exemplo daquilo que era a possibilidade de ascender na vida no passado em Portugal. Escolheu uma altura em que não é comparável as liberdades que se viviam no Estado Novo com nada do que se passou depois do 25 de Abril e, portanto, ele já se retratou e é um lapso do qual, obviamente, ele não se revê e basta conhecer o Bruno Horta Soares para perceber que não há ali um pingo dele que tenha afinidade com o Estado Novo. Já disse que, em algumas ocasiões, que não contem convosco para serem decoração de coligações. O que é que quer dizer com isso? É um pouco o que expliquei há pouco. Se pensam que olham um bocadinho como tradicionalmente se fazia para a expressão eleitoral de um partido, neste caso a Iniciativa Liberal, que, como eu nisso disse, tem, em algumas freguesias das cidades importantes do país, votações muito expressivas e que basta convidar a Iniciativa Liberal para beneficiar dessa força eleitoral a troco de uns cargos e de umas benesses, não é a nossa maneira de fazer política. Nós trocaremos a nossa força eleitoral pela influência que possamos ter nas medidas que são tomadas. E isso é totalmente independente, já demos prova disso nos Açores, de termos qualquer cargo formal nas instâncias executivas que vão dar corpo a essas políticas. Portanto, influenciar políticas, sim, usar a força eleitoral para isso, trocá-las por cargos só porque sim ou porque temos militantes que têm que satisfazer uma ambição qualquer, não. Só para que os nossos ouvintes percebam, quando estamos a falar de força eleitoral em algumas freguesias, estamos a falar, por exemplo, de Alvalade, uma das freguesias centrais de Lisboa, onde a Iniciativa Liberal já foi, penso eu, a terceira força mais votada. Não tenho isso de memória, acredito que sim. Tivemos boas votações no Parque das Nações, na Estrela, nas Avenidas Novas, em Alvalade. De facto, há várias freguesias de Lisboa onde E em algumas do Porto também E no conseguem Porto, boas provavelmente mais votações. ainda, a força eleitoral do Porto, a Iniciativa Liberal, é também significativa portanto, isso mostra que há possibilidade, de facto, de transformar essa força eleitoral em capacidade de influência das políticas que são assumidas, seja a nível de freguesia, de autarquia, ou esperamos a nível nacional um dia. Ainda aqui, a propósito de coligações, o presidente dos autarcas do PSD disse recentemente numa entrevista à Renascença que admite coligações com a Iniciativa Liberal, com a qual até acha que existe maior afinidade, mas também defendeu que a direção do PSD não pode ser fundamentalista na relação com o Chega e deve permitir coligações ou acordos pós-eleitorais onde forem possíveis. Que leitura lhe merece esta posição do presidente dos autarcas do PSD? Eu prefiro dizer-lhe o que é que responderia se não tivessem feito essa pergunta, ou assumindo até que a Eunice me está a fazer indiretamente essa pergunta, que é, connosco não há entendimentos pré nem pós-eleitorais com o Chega. Se houver políticas que nós encaremos com bons olhos ou inclusivamente venhamos a propor que o Chega entenda apoiar, decisão do Chega, não recusaremos esses votos, mas não procuraremos entendimentos eleitorais, nem pré nem pós-eleitorais com o Chega. Isso já disse isso publicamente várias vezes, por vários motivos, o principal dos quais é o mais simples e relevante de todos, é que a visão de sociedade que o Chega tem é manifestamente iliberal. Portanto, não faria sentido, tal como não faria sentido nós estamos a procurar coligações pós-eleitorais com o Bloco de Esquerda, estar a procurar coligações pós-eleitorais com o Chega, porque tem uma visão de sociedade que consideramos iliberal e, portanto, nos antípodas do que nós defendemos. E depois também não gosto de fazer o jogo do Partido Socialista a quem interessa esterilizar os votos do Chega para garantir que tem maiorias, seja a nível autárquico, seja a nível nacional. Está apostado numa colagem do PSD ao Chega. Sim, mas a verdade seja dita que o PSD também se tem posto a jeito para isso. Acho que era muito mais útil para o país o PSD tomar a posição que a Iniciativa Liberal já tomou, que é há disponibilidade para procurar alternativas no espaço não socialista, democrático e liberal. E espaço liberal, de forma a dar aos portugueses uma alternativa ao socialismo que há tanto tempo nos governa, e se outras forças entenderem apoiar essa solução, ótimo, mas não se vai procurar
o apoio dessas forças. Ou seja, para os portugueses fica claro, aquilo que se estima ser 2 anos das próximas legislativas, que um voto nos partidos fora deixa-me chamar, do arco liberal, são votos desperdiçados. É isso que o PSD devia estar a fazer, é isso que o CDS devia estar a fazer, é isso que nós, a Iniciativa Liberal, estamos a fazer. Estamos a dizer às pessoas, connosco não há entendimentos nem pré nem pós-eleitorais que o Chega, portanto, votos nesse partido, do nosso ponto de vista, são desperdiçados e quem quer uma alternativa ao PS tem que ter isso em conta. Quando fala do arco liberal, pode-se traduzir por arco democrático? Sim, de uma certa maneira sim, embora eu não acho que o Chega seja antidemocrático na sua essência, mas tem uma atitude tem uma atitude sobre as liberdades individuais e sobre o papel do Estado que eu acho que é iliberal na sua essência. Não permite às pessoas tomarem as decisões sobre a sua vida que nós achamos que são essenciais. Só para encerrarmos esta questão das coligações, já falámos aqui dos Açores. Os Açores não são exatamente uma coligação, são como que um acordo tripartido. São uma coligação PSD-CDS. Sim, são uma coligação PS-CDS, depois com um acordo... Com acordos parlamentares, com a Iniciativa Liberal e com o Chega. É o tipo de acordo que pode acontecer em sítios que precisem disso para a governabilidade autárquica? Pode acontecer, desde que eu não tenha que negociar com forças nas quais não reconheço visões minimamente liberais para a sociedade. Penso que ficou claro. Sim, ficou claro. Tem esperança que as eleições autárquicas sejam um sinal de mudança no país ou os resultados autárquicos devem ser lidos por si só e sem extrapolações? Eu acho que a história já nos mostrou, e já nem sei em quantas eleições autárquicas, mas em muitas, que as eleições autárquicas têm sempre leituras muito particulares, desde logo pela personalidade das pessoas que concorrem e sobretudo dos incumbentes que criam com as populações uma relação que vai muito para além da sua cor política e porque pode haver fenómenos, seja de voto de protesto em alguns casos, seja de voto útil no outro, que distorcem. Portanto, eu nunca fui grande adepto de tirar eleições nacionais dos resultados das autárquicas. Recordo-me que na sequência de umas autárquicas o engenheiro António Guterres resolveu demitir-se porque achou que estava a caminho de um pântano qualquer. Acho errado, não sei, a leitura não pode ter sido essa, certamente houve outros motivos, porque umas eleições autárquicas não deveriam ter a possibilidade de alterar aquilo que são as perspectivas nacionais do país, exatamente pelos motivos que expliquei agora. E, portanto, estou à espera de que no final deste mês gostava que as pessoas manifestassem nas urnas aquilo que eu creio que é unânime a reconhecer que começa a existir, que é a sensação de que algo tem que existir para Portugal que transcenda a utilização de fundos europeus, vistos como uma espécie de bodo aos pobres, como uma dádiva, é algo que não tem que ser repago, especialmente agora porque há uma componente dos fundos que nos vão chegar que supostamente são fruto do endividamento europeu e não do endividamento dos Estados-membros, esquecendo que não há receitas da Europa, enquanto comunidade de países, que não sejam ela própria também receitas obtidas juntos dos contribuintes de cada um desses países. Ou seja, traduzindo por miúdos, tudo isto vai ter que ser pago mais tarde ou mais cedo. E, portanto, esta forma de fazer política, que basicamente resume o nosso futuro coletivo a um empolgamento um bocadinho pacóvio de aplicar fundos que finalmente vamos ter, sem cuidar de que esses fundos sejam bem aplicados, tenham um efetivo retorno e possam contribuir para a alteração estrutural da forma como o país funciona, essa forma de olhar para a política não é nossa. Nós temos de ter uma visão de sociedade antes de pôr os recursos que tenhamos ao serviço dessa visão. E lhe perguntar precisamente isso. O Primeiro-Ministro tem apresentado as eleições autárquicas e de uma forma muito transparente como essenciais para o bom aproveitamento do programa de recuperação e resiliência, dizendo mesmo que são precisos ainda mais autarcas socialistas para que o programa seja bem usado. Acha legítima esta ligação? Não acho nada legítimo e acho mais um sinal daquilo que tem sido cada vez mais aparente, que é uma arrogância e uma autossatisfação com esta posição hegemónica e de dono disto tudo que o PS tem tido nos últimos anos. E acho que é lamentável que se esteja a pôr os instrumentos que são instrumentos de utilização nacional ao serviço de propaganda eleitoral autárquica, e não é só o Primeiro-Ministro que tem feito, vários responsáveis socialistas e alguns candidatos socialistas também têm feito
a questão de dizer que a eleição de um responsável socialista para determinada autarquia aumenta as probabilidades de que os fundos venham para essa autarquia de forma mais rápida ou desproporcionadamente elevada. E, portanto, é uma forma eleitoralista absolutamente inaceitável, descarada, que só é possível, como eu digo, porque o PS está numa fase de grande autossatisfação, de inimputabilidade relativamente às posições políticas que toma, e isso é algo que não augura nada de bom relativamente não só à utilização dos fundos, mas ao futuro do país como um todo. Uma boa parte dos fundos do PRR, e é aliás uma prioridade do PRR, são para a habitação. E são para a habitação numa perspectiva de criar habitação que resolva aquilo que são considerados os problemas do mercado, nomeadamente criar mais habitação acessível, baixar rendas, permitir que mais gente possa ter acesso à habitação que precisa. Como é que um liberal vê esta intervenção ao nível da habitação, que é um dos assuntos prementes desta campanha autárquica? É verdade, a habitação transformou-se num tema central desta campanha autárquica e tem que ser dito que se transformou porque há décadas que não se consegue resolver. E numa equação em qualquer mercado nós podemos procurar problemas do lado da oferta ou problemas do lado da procura. E o que o Partido Socialista se recusa a reconhecer é que o principal problema do lado no tema da habitação está do lado da procura, no sentido em que os portugueses não têm rendimentos para poder suportar nem a aquisição nem o arrendamento de habitação. E porquê? Porque Portugal tem uma política económica errada há demasiado tempo e não consegue crescer. Tendo dito isto, também é verdade que do lado da oferta, o Estado, por exemplo, o proprietário, talvez o maior proprietário do país, não coloca no mercado da oferta nem os terrenos, nem os imóveis que poderiam ser recuperados, para poderem, do lado da oferta, também equilibrar de alguma forma este mercado. Portanto, a primeira coisa que tem que ser dita é que estes esforços de resolução de grandes planos mais ou menos centralizados, mais ou menos planificados de habitação, é um reconhecimento de falhanço da política de crescimento económico que vem do passado. E depois vamos ver o que é que daqui resulta, porque o que estamos a fazer é um enorme exercício de destruição, porque ao colocar um conjunto grande de imóveis no mercado para fazer baixar as rendas, como a Eunice disse na sua pergunta, estamos a desincentivar que quaisquer outros façam, porque provavelmente o Estado terá condições de não exigir retorno sobre esse investimento que faz, muito melhor do que qualquer outro investidor privado. Portanto, provavelmente estaremos a prazo a liquidar qualquer interesse que os privados tenham a entrar no mercado da habitação, seja para venda, seja para arrendamento. Portanto, sempre muito cuidado quando se olha para estas soluções aparentemente miríficas. Há uma necessidade, há uma carência, oferece, porque isso a prazo, no curto prazo até pode resolver os problemas de pessoas que têm efetivas dificuldade e com os quais são problemas com os quais temos total empatia, mas que a prazo pode dificultar ainda mais a resolução estrutural do problema do que aquilo que temos hoje. Portanto, o que é que estamos a ver? Estamos a ver o Governo a afetar uma verba muito grande, certamente porque não tem outra maneira, aliás ficou patente na entrevista dada à TVI pelo Primeiro-Ministro ainda ontem, ficou patente que o Primeiro-Ministro não tem ideia como é que há de fazer crescer o país. E não tendo ideia como é que há de fazer crescer o país, a única forma de resolver os problemas é ter o Estado a substituir-se àquilo que devia ser uma economia saudável. No caso da habitação, temo que daqui por uns anos tenhamos ou a dizer que o plano não foi executado, que também é um bocadinho apanágio deste governo, ou que foi executado de uma forma que, de uma vez por todas, desequilibrou e tornou inviável que o mercado da habitação funcionasse. Nessa mesma entrevista à TVI que já falou, o Primeiro-Ministro, a propósito de rendimentos, disse um bocadinho mais sobre o que pretende fazer ao nível do IRS, nomeadamente desdobramentos do terceiro e do sexto escalão. A Iniciativa Liberal tem uma proposta de ruptura no que diz respeito ao IRS. Como é que vê estes desdobramentos de escalões que o Governo se compromete a fazer no próximo Orçamento de Estado? É um excelente exemplo de que, como o Governo não faz ideia do que é que anda a fazer. Porque ao mesmo tempo que na mesma entrevista se dedicaram largos minutos à questão da fuga de talentos, da imigração dos jovens qualificados, etc., reconhecendo que há um problema, parte do problema da imigração não é só da inexistência de oportunidades atrativas de emprego em Portugal, é também da fiscalidade excessiva e, sobretudo, da progressividade excessiva dessa fiscalidade. Depois de passar vários minutos nisto,
o que é que temos como solução? Desdobrar escalões, que pouco fazem para reduzir a progressividade. Até, aliás, há notícias ou há rumores que pode isto vir acompanhado de aumentos de taxas marginais nos escalões mais elevados, portanto, aumentando ainda mais a progressividade. Portanto, por um lado temos um problema que as pessoas saem do país porque não se sentem devidamente recompensados pelo seu trabalho. E depois, na frase seguinte, vamos aumentar a progressividade do IRS, vamos fazer desdobramento de escalões, que não faz mais do que repor uma situação que já havia antes da intervenção financeira. Portanto, recorde-se Havia 10 escalões. que a redução do número de escalões foi uma das imposições do memorando de entendimento negociado pelo Partido Socialista e depois executado pelo governo que sucedeu. E estamos a repor uma situação que já havia e que já tinha este problema. E, portanto, não estamos a fazer nada de estrutural. Portugal não pode ignorar de que, se de facto está a formar pessoas com capacidade e se de facto, como a Iniciativa Liberal acredita, temos jovens com enorme potencial, não só de trabalhar por conta de outrem de uma forma muitíssimo mais autónoma e construtiva, mas também deles próprios iniciarem as suas atividades económicas e serem produtores e criadores de emprego e de riqueza, se acreditamos nisto, não podemos criar um sistema fiscal que cada vez que há uma mudança de escalão dá um sinal prático às pessoas, quando olham só para o recibo de vencimento ou para a sua declaração de IRS, de que o país não valoriza verdadeiramente esse esforço e esse contributo. É um contrassenso. Portanto, na mesma entrevista temos um diagnóstico que as pessoas saem porque não se sentem recompensadas e reconhecidas, e a sugestão é continuar a não compensar e a não reconhecer o esforço dessas pessoas. Não faz sentido absolutamente nenhum, exceto, talvez, com uma interpretação. Exceto. Porque, se recorda, no início desta legislatura, o que o PS estava a pensar desdobrar eram o quinto e sexto escalões, e na entrevista de ontem ficamos a saber que afinal são o terceiro e o sexto escalão. Qual é a diferença entre o quinto e o terceiro escalão? O quinto escalão é aquele onde é gerada mais receita fiscal, mas o terceiro escalão é aquele onde estão mais contribuintes. Portanto, a 2 semanas das eleições autárquicas, o Primeiro-Ministro resolve ir à televisão dizer ao escalão que tem mais contribuintes, leia-se, mais eleitores, que vão ter uma benesse. Esses próprios eleitores, aviso já aqui, só vão dar por isso, se derem, quando vier o reembolso do imposto de 2022, que há de ser algures não muito antes das eleições legislativas de 2023. Portanto, mais uma vez, eleitoralismo à frente de uma visão verdadeira para o país. A solução que a Iniciativa Liberal preconiza para o IRS poderia dar resposta a esses jovens que saem por não se sentirem reconhecidos? Sem dúvida. E não somos só nós que o dizemos. O Governo sabe que é preciso baixar a carga fiscal para que as pessoas regressem. Portanto, tem este famoso programa Regressar, que também foi uma das estrelas do discurso de encerramento do Congresso do PS. E o IRS jovem? O IRS jovem foi aquela malabarismo que o Primeiro-Ministro tentou fazer ontem, tentando tornar-se uma ideia que nem sequer foi sua. Mas o programa de Regressar, com uma redução de IRS para os contribuintes que tenham passado 3 anos residentes fora de Portugal, e repare-se que os que tiverem regressado em 2020, neste momento o programa está suspenso, está à espera de prorrogação, não podem ter estado em Portugal em 2019, 2018 e 2017. Portanto, boa parte dos portugueses que emigraram sob o Consulado de Costa, e pelas últimas contas que fiz, devem ser quase 400 mil, na sua maioria jovens qualificados, exatamente estes que estamos a falar, não estão abrangidos pelo programa Regressar. Só estão abrangidos aqueles que foram forçados a emigrar pelo governo da Troika. Portanto, mais uma vez, um standard duplo que nos custa aceitar. Mas o ponto é este. Se o governo acha que para atrair os jovens para regressar precisa de baixar impostos, porque é que não baixa impostos para que eles não emigrem sequer para começar? Porque é que não trava e não resolve o assunto na raiz? Portanto, o governo também sabe e também reconhece que o sistema fiscal, especialmente em relação aos jovens em início de carreira, é um desincentivo grande. Daí que tenha adotado este tipo de programas. Esquecendo-se, no entanto, de dizer que é tão pífio a forma como o programa Regressar está montado, que a última vez que consultei os dados, apenas 3.400 jovens, num total de várias centenas de milhares que seriam elegíveis, é que aproveitaram essa benesse. Portanto, não é esse tipo de rebuçado temporário que resolve, é uma alteração estrutural do sistema fiscal, e daí que nós acreditemos que caminhar no sentido de um sistema de imposto sobre o rendimento das pessoas e IRS de taxa única é o caminho. Muito relacionado com estas eleições autárquicas está também o processo de descentralização e a eventual regionalização. A estratégia aprovada pelo PS no Congresso
do mês passado, remete para 2024 o reinício do processo de regionalização. Concorda com esse calendário? O calendário é-me relativamente secundário. O conteúdo e a substância é tudo menos secundário. É o que interessa discutir. E ficámos a saber ontem também que o Sr. Primeiro-Ministro faz depender a regionalização. Vou falar disto entre aspas porque ele próprio deu a entender que é algo que não sabe exatamente o que é que contornos vai ter, mas fez depender de duas coisas. Do sucesso do processo de delegação de competências que finalmente em 2022 vai ver a sua conclusão, a Lei 50 de 2018, que prevê em 20 ou 21 de domínio a possibilidade de passar competências para as autarquias. Sim, que ele tem muito dito que os autarcas que vão ser eleitos vão ser aqueles que vão ter mais poder que alguma vez vão os ter mais poder de tiveram. execução, mas vão ter muito pouco poder de decisão. Esta é a primeira crítica importante, ou seja, descentralizar execuções, tornar os autarcas uma espécie de capatazes de alguém que está em Lisboa a tomar decisões, não é, de facto, descentralizar. E depois não fica garantido que no binómio qualidade dos serviços prestados às populações de cada município e custo dessa prestação de serviço para o erário público, seja ele local, seja ele nacional, e que nesse binómio não se fica a perder. Porque há uma série de matérias que vão ser delegadas que ganham com efeito de escala e muitos municípios não vão ter. Portanto, isto é um indicador que poderá dar a ideia de que vamos ser menos eficientes a prestar alguns serviços às pessoas e, ao mesmo tempo, não há formação suficiente em muitas das áreas que as autarquias vão herdar, digamos assim, ou que vão assumir, que garanta que os serviços vão ser bem prestados. Portanto, até agora não há nenhum mecanismo que nos garanta que as delegações de competências vão ser feitas transferindo não só a capacidade de execução, mas também a capacidade de decisão e a capacidade de saber o suficiente sobre essas matérias para estar a prestar um bom serviço. Portanto, formação de autarcas exigia-se que tivesse feita já há muito, muito tempo se tínhamos este calendário para 2022. Mas há um segundo fator que o Primeiro-Ministro quis trazer como critério para o eventual passo seguinte. Ele pensa até que ele chamou natural, que é a performance das CCDRs. Uhum. As CCDRs acabaram de ter uma alteração substancial que deixaram de ser nomeadas pelo Governo e passaram a ser eleitas pelos autarcas de cada uma dessas regiões administrativas. Isto não é uma evolução democrática. Não é. Parece. Aliás, no Congresso, o Primeiro-Ministro disse que é preciso que o PS não só tenha a maioria dos autarcas no todo nacional, mas como seja maioritária em cada uma das 5 regiões para poder determinar a eleição dos presidentes das CCDRs. Esta forma de eleger CCDRs e esta forma das CCDRs irem gradualmente absorvendo algumas das direções regionais de alguns ministérios que são importantes para essas regiões, indicia que há aqui um plano de eternizar na liderança destas CCDRs os partidos de sempre, nomeadamente o PS, que tem, a nível autárquico, a força que nós sabemos que tem. Portanto, é, mais uma vez, uma forma de perpetuar o poder do Partido Socialista no país. Pior que isto tudo, no entanto. Portanto, estas duas pré-condições, que as delegações de competências funcionem, que as CCDRs deem mostras de poder fazer, por exemplo, uma boa administração do PRR, lá voltamos à mesma, isto está tudo ligado, não é? O Primeiro-Ministro disse outra coisa ainda mais chocante para mim, é que o tema do mapa das regiões está fechado. Sem discutir mapas. E eu sei que é uma discussão difícil, mas é uma discussão que tem que ser tida, porque boa parte da oposição que é feita à regionalização e algumas regionalizações feitas noutros países é que as regiões foram desenhadas de tal maneira, e as portuguesas, algumas delas, correm exatamente esse risco, foram desenhadas de maneira a que continuam a existir dentro das regiões cidades ou sub-regiões que são centrípetas, ou seja, atraem todo o investimento, atraem toda a população e acabam a gerar a nível regional o mesmo tipo de assimetrias que queremos corrigir Lisboa e Val do Tejo é um exemplo disso. Lisboa, Val do Tejo, o Norte com o Porto, menos no Algarve, o Alentejo menos também e o centro um bocadinho mais desconcentrado. De qualquer das formas, o desenho das regiões, e se há vantagem na regionalização, e os partidos liberais e a iniciativa liberal à cabeça são partidos que defendem a descentralização e gostam que a decisão esteja tão perto das pessoas quanto possível,
faz parte do nosso credo político, exatamente para não ter o Estado central demasiado poderoso e conseguir que as decisões sejam tomadas com um grande conhecimento de causa e com grande vantagem para as populações. O que acontece com essas descentralizações que são mal feitas é que acabam por perpetuar os problemas e acabamos, no fim, por ter um sistema político muito mais anquilosado. Arranjamos pequenos poderes e, às vezes, médios poderes legitimados democraticamente que são um empecilho muito maior ao progresso económico do que o sistema que hoje temos, que, como sabe, ele próprio já não é fantástico. E, portanto, considera que este processo que o PS tem levado a cabo de descentralização por passos para depois eventual regionalização regionalização proporciona mais isso do que se fosse um processo ao contrário, de primeiro fazer a regionalização? Não, o que eu acho é que o PS tem como objetivo manter poder em todas as esferas da atividade política portuguesa e encontra uma maneira de o fazer que é gradual, que impede a discussão que foi sempre mais inflamada sobre a regionalização em si e que, fazendo por incrementos pequenos, é um bocadinho como a história do sapo na água que vai aquecendo. Ninguém vai dar por isso até que se torna quase inevitável que se dê o tal passo seguinte natural. Eu chamo a atenção de que a grande vantagem da decisão estar perto das pessoas é quando os problemas com que as pessoas se confrontam têm natureza idêntica. E, portanto, as regiões devem ser desenhadas com a maior homogeneidade de tipos de problemas, de desafios ao desenvolvimento, de necessidades de investimento possível. Porque se tivermos regiões muito heterogéneas, tão heterogéneas entre si como é o todo nacional, vamos estar a partir o problema em 5, ou se quiser dizer de outra maneira, vamos estar a multiplicar o problema por 5, porque em vez de termos um Estado central assimétrico, temos 5 regiões assimétricas. Só para terminar, onde é que gostava que houvesse uma surpresa na noite de dia 26 de setembro? Em todos os conselhos do país, com o resultado do PS muito inferior àquilo que eles próprios, no alto da sua arrogância, acham que vão ter. Mas, mais concretamente, gostava que houvesse... gostava que houvesse, por exemplo, em Gaia. Gostava que houvesse, por exemplo, em Lisboa, com um grande resultado da Iniciativa Liberal e a poder causar sobressaltos àquilo que o Dr. Fernando Medina acha que é um passeio. Portanto, há conselhos onde eu acho que, tendo bons candidatos liberais, gostava. As surpresas que eu gostava de ter seriam, sobretudo, de candidatos liberais, que aproveito para dizer, porque isso também é importante para os nossos ouvintes terem a noção, de que fizemos as contas outro dia e mais de 93% das pessoas que integram as listas da Iniciativa Liberal, e são 3.300 pessoas no total nacional, mais de 93% nunca teve experiência político-partidária. Portanto, são pessoas que vocês conseguiram trazer para a política. Exatamente. Portanto, isso é um primeiro serviço público que não precisam nos agradecer, mas que nós fazemos com todo o gosto e faz parte da nossa abordagem política fazer as coisas de forma que as pessoas se sintam incluídas e que, olha, começar pelo meu exemplo, que é uma pessoa que não tinha experiência política e que resolvi dar o melhor de mim, que provavelmente não é grande coisa, mas é o que eu consigo dar, para difundir ideias liberais em Portugal. E dar esse exemplo a nível nacional, mas também a cada um desses conselhos a que vamos, de que pessoas, eu ia lhe chamar normais, mas é uma palavra horrível, pessoas sem experiência partidária podem fazer muito pelas suas comunidades, pelas suas freguesias, pelos seus conselhos e se conseguirmos retirar da noite eleitoral dia 26 essa ilação e uma espécie de apelo, venham, juntam-se a nós, somos capazes, com a nossa vontade de mudar Portugal, com a nossa vontade de deixar um país com mais oportunidades para os nossos filhos do que existe hoje, venham, porque a Iniciativa Liberal é capaz de vos acolher e de vos dar espaço para poderem mostrar o que são capazes. Muito obrigada. E eu é que agradeço.